Boa noite, seja bem-vindo a esta live. Hoje eu vou falar sobre um assunto, vamos dizer assim, que é um assunto educativo, mas vou estar lendo a palavra do Senhor. Para quê? Este assunto vai tratar de algumas coisas que vai nos trazer mais uma consciência. E é com muita responsabilidade que eu quero falar acerca, né, do assunto: confronto, correção e manipulação. Eu quero expor esse conhecimento, né, de uma forma que vai aumentar o nosso discernimento, porque nos tempos atuais precisamos ter um discernimento maior das coisas. Nós temos visto tantas coisas aí que eu vou falar aqui, daqui um pouco eu vou falar, né? Primeiro nós vamos entrar aqui na parte do confronto. Para quem não me conhece aqui, o meu canal, no meu canal aqui eu falo, né, ensinamentos cristãos, palavra de Deus, evangelismo, né? O meu foco tem sido aí o evangelismo, propagar a palavra de Deus, o nome de Jesus, mas também passar aí uma consciência, passar conteúdos que agreguem valor, que nos façam refletir. Então aqui no meu canal você vai encontrar reflexão, oração, você vai encontrar bastante coisa legal aqui. Você vai ali nos shorts, dá uma olhadinha depois. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no meu canal. Bom, vamos iniciar o assunto dessa live então, né? Quando nós falamos em confronto, né, o que eu anotei aqui? Um enfrentamento de ideias. Quando um tem uma opinião, outro tem outra opinião, né? Mas existe uma... Por exemplo, nós que somos cristãos, que seguimos a Bíblia, seguimos a palavra de Deus, existe uma verdade. A verdade da palavra, a verdade do evangelho, ela nos confronta, ela muitas vezes vem, né, e nos puxa as orelhas, nos corrige, né? E o confronto, ele é para quê? Ele é para nós alinharmos, para nós reconhecermos e nos humilharmos debaixo da mão do Senhor. Então, né, trazendo esse conteúdo aqui reflexivo, e que Deus nos dê sabedoria, para que nós venhamos reconhecer quando é um confronto saudável e não saudável. Porque assim, ó, um confronto saudável, né, não vai ser uma afronta egoísta, não vai ser uma afronta que vai ali muitas vezes, né, te colocar para baixo, às vezes até de alguém sem visão ali tentando te confrontar, não. Mas vai ser algo que vai te corrigir, vai te alinhar. Ou seja, um confronto saudável, nós temos que ter o discernimento. O quê? Qual é o discernimento que nós temos que ter? Que existe um propósito. Quando alguém nos confronta com a verdade, principalmente quando alguém vem assim, te dá uma palavra e dizer, olha aqui o caminho. Aqui, a solução, você indo por esse caminho vai dar ruim, vai ter consequência, vai ter coisas, né, erradas. Então, muitas vezes o confronto ele é feito com amor, ele tem o propósito de quê? De restaurar, de corrigir, de promover cura e reconciliação. Jamais de humilhar outra pessoa, afrontar, isso que se chama assim, uma afronta egoísta. Porque quando a pessoa vem, né, ali te dá-lhe aquela coisa assim, mas no sentido, muitas vezes, de querer se sentir superior, de querer ali, né, colocar o outro para baixo. Existe confrontos assim, né? Por isso que existe a diferença, né? Um confronto saudável e um confronto não saudável. Né? Aí, quem está entrando na live, seja muito bem-vindo. Eliezer, Rosângela, Deus abençoe vocês. Aqui é Ruana, meu nome. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui. O conteúdo você vai ver ali, bênção de Deus nos shorts, muita reflexão, oração, palavra de incentivo, mas também tem ensinamento, tem verdades aqui da palavra de Deus que nos confronta, que nos corrige. Então aqui você encontra um conteúdo cristão, conteúdo também sobre família. Bom, então continuando, né? Para nós termos um discernimento melhor, muitas vezes, além da nossa experiência com Deus, além, né, do nosso estudar a Bíblia e estudar às vezes ali situações que se apresentam na nossa vida, nós temos, né, vamos dizer assim, uma vivência, né, uma experiência de vida. Vamos dizer assim, quando alguém tem uma atitude contigo, alguma coisa assim, você vai saber discernir melhor as coisas. Quando você aplica aí, né, se aplica pensando, ó, peraí, deixa eu dar uma analisada aqui, se isso daqui tá correto, né, porque às vezes também, deixa eu abrir um parênteses aqui, às vezes a pessoa tá ferida e alguém diz uma coisa assim, com uma boa intenção, e a pessoa interpreta como se fosse uma má intenção, como se fosse algo assim que, né, a pessoa quer me destruir. Na verdade, muitas vezes não. Muitas vezes aquela pessoa, ela tá falando pro bem. Só que como a pessoa já tá numa situação difícil, numa situação ruim, numa situação ferida, o que vai acontecer? Ela vai interpretar que a pessoa tá dizendo aquela correção ali pro mal. Então, veja bem, né, a minha mentalidade, ela, assim, ela analisa por vários ângulos. E quando nós temos essa visão ampliada de vários ângulos, a nossa vida, ela facilita, assim, porque nós paramos para refletir o correto, aquilo que é justo, aquilo que é bom, como nos ensina a palavra. Não deixamos a nossa mente trabalhar pro lado ruim, e porque a gente sabe que quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, infelizmente, vai colher o mal. Não é assim? Uma boa noite aí também para Eleudo Peixoto, a paz de Deus. Então é isso, né? O confronto, existe o confronto saudável e o confronto não saudável. Aqui eu falei também, né, acerca da correção, que eu quero fazer uma leitura bíblica com vocês, né, acerca da correção. Lá no livro de Hebreus 12, do versículo 5 ao 9, eu marquei aqui. Vou fazer uma leitura bíblica com vocês e depois, no final, nós vamos falar acerca da manipulação. Fica aí.
12:5. Diz assim, ó. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Em verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, veja bem, né? Assim como o pai e a mãe corrigem seu filho, Deus muitas vezes ele nos corrige também. E quando nós era criança, vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? Quando nós era criança, e o pai ou a mãe chegava lá e dizia, né, tal coisa para nós, e nós às vezes não entendia, pensava, não posso ir ou não posso fazer. Mas depois, com o passar do tempo, a gente ia entender aquele sentido, por que não podia fazer ou por que não podia ir em tal lugar. Né? Depois essa consciência era aberta para nós. Eu acredito que da mesma forma na nossa vida acontece assim. Muitas vezes nós, como seres humanos, estamos passando ali por tantas coisas, turbulências na vida, e não conseguimos enxergar que muitas vezes o não de Deus, muitas vezes as coisas que vêm assim na nossa vida, né, que acontece de ruim, estão muitas vezes nos ensinando e fazendo com que nós nos alinhemos e caminhemos no rumo certo. A confiança que nós temos que ter em Deus, porque Deus ele sabe todas as coisas. Deus ele sabe o que é melhor para mim, para ti. Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes é difícil nós confiar, né? É difícil nós muitas vezes queremos entender as coisas, entender por que está acontecendo tal coisa. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, entregamos nas mãos de Deus, nós confiamos, descansamos em Deus, mas procuramos andar naquilo que Deus nos ensina, na sua palavra. Acerca, né, da correção eu li aqui, e acerca da manipulação. A parte da manipulação, né, o que é a manipulação? Controlar, influenciar alguém. Pode significar, assim, ó, um uso, pode ser de uma ferramenta, ou muitas vezes a gente vê aí pessoas alterando dados, alterando fatos. Para quê? Para um interesse próprio. Que muitas vezes a pessoa se utiliza aí de uma forma enganosa para obter alguma vantagem. Isso também se chama uma manipulação, né? E no sentido psicológico, né? No sentido psicológico de influenciar muitas vezes sutilmente os pensamentos, as emoções, os comportamentos. Para quê? Para um benefício próprio, algum interesse, muitas vezes próprio, né? Dinheiro, reconhecimento, alguma coisa assim. A gente vê muitas coisas assim na área do marketing, aonde nós vimos tem uma notícia lá, às vezes bota uma notícia distorcida e bota uma opinião em cima daquela notícia, daquele trechinho ali, né? Muitas vezes na fake news, notícias informativos, que o quê? Eles alteram a notícia, eles pegam às vezes um pedacinho ali de um vídeo, em cima daquele vídeo ali, o que eles fazem? Eles criam uma narrativa, mas não uma narrativa verdadeira, uma narrativa falsa, por isso que é fake news, né? Então isso se torna também uma manipulação, né? Nós vimos isso muito na área da mídia, né? Na área informativa. Infelizmente, nós vimos essas coisas acontecerem nos nossos dias. Por isso que eu falei, né, que é trazer uma reflexão das coisas atuais também. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas elas estão falando da palavra, elas estão, né, pregando a palavra do Senhor, mas elas não têm uma consciência da realidade, do que está acontecendo no mundo, assim, de nós nos trazer uma consciência e olharmos para a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vem se cumprindo. Já estava escrito na palavra do Senhor que muitas coisas assim iriam ocorrer nos últimos tempos, e está acontecendo. Então, né, é isso aí, né? Muito se fala aí nas questões, né? Eu vejo também em conteúdos aí falando acerca de manipulação, controle e tal, dentro das igrejas, e a gente sabe que existe, né? Infelizmente, existem pessoas também que se valem do emocional, muitas vezes pessoas feridas, né? Em vez de querer ajudar, as pessoas muitas vezes empurram mais pro buraco, vamos dizer assim, né? Peraí, a pessoa tá caída, tá necessitada, peraí, então vai de uma vez. Faz isso, faz isso, né? Não querendo fazer vocês pensar o mal, mas falando uma realidade, que é verdade nos nossos dias de hoje. Existem pessoas boas que estendem a mão, mas existem pessoas também que gostam, parece, de ver as pessoas afundar, de ver o pior das pessoas. Então nós temos que trazer uma realidade, não uma inverdade aqui, né? Nós trazemos a palavra de Deus com verdade, né? E por quê? Lá a palavra de Deus, ela não é desatualizada. Ela é atualizada, coisas ali que nos trazem a consciência. E nos tempos de hoje nós temos visto assim que tá meio difícil as pessoas pegarem a palavra e trazer para os dias atuais, porque a palavra de Deus ela é para ser aplicada na nossa vida, né? Ela é para ser aplicada. Então tem muita gente que está dizendo assim, porque a igreja primitiva isso, porque a igreja primitiva aquilo. Peraí. Mas se nós analisarmos quais eram os problemas da igreja primitiva, existem os mesmos problemas hoje? Sim.
Sim, mas existem muitos problemas hoje, atuais, que a igreja primitiva lá atrás não enfrentava. E muitas vezes é fugido de tratar coisas assim, e também de entender que o ser humano precisa de uma consciência, precisa de um ensinamento, precisa de alguém que abra os olhos e de alguém que traga, né? Traga esse conhecimento para refletir, para conseguir, né? Viver um pouco melhor neste tempo. Isso não é buscar prazeres ou fazer a sua vontade, de maneira alguma. Mas é você aumentar a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus e ter uma clareza melhor das coisas. Porque se Deus nos colocou nessa terra, né, nós precisamos viver na vontade de Deus, viver no reino de Deus, mas nós não vamos simplesmente nos sentar, cruzar os braços e dizer, peraí, eu quero morar no céu, então Jesus já nos leva de uma vez. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, ou seja, nós temos que entender a nossa responsabilidade como cristãos. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade, tanto com Deus quanto com o nosso próximo também. E isso é muito legal, eu acredito, né, de abordar essa consciência, de trazer isso, de trazer valores cristãos, ensinamentos cristãos e coisas que vai nos agregar valor e vai nos fazer refletir. Eu acredito que até quem não é cristão vai conseguir fazer uma reflexão construtiva aqui comigo, porque estamos vivendo esta era, esse tempo. Nós vimos muitas vezes aí no marketing, pessoas, né, tem vendas ali, que agrega, que é bênção de Deus, sim. Porém, quando entra aquelas mentiras, aquelas fake news, aquele esquema de reputação, e um quer mais que o outro, e um quer subir mais que o outro, a gente fica, né, com o coração um pouco triste de ver esse tipo de coisa aí, e pessoas muitas vezes ali se promovendo. Isso é se promover, né? Isso daí sim é autopromoção e ruim, né? Porque você se promover, você se apoiar, você trabalhar por aquilo que você quer, você lutar por aquilo que você quer, não é você se promover, não é você se autopromover. Agora, quando você está no caminho errado, fazendo as coisas erradas, se utilizando de mentiras, se utilizando, né, de fake news, essas coisas aí você pode ter certeza, tá semeando mal, tá semeando coisa ruim. E nós precisamos semear o quê? Semear a justiça, semear o bem, que com certeza Deus vai nos abençoar e nós vamos colher o bem. Amém? Então, é isso que eu quero deixar para você aqui, nesse conteúdo, seja edificante na tua vida, que Deus abençoe a tua vida, que possamos nos edificar, nos estruturar cada vez mais. Porque a mensagem que eu tenho para dizer para você é que breve Cristo virá. Porque a palavra de Deus nunca falhou e não falhará. Deus abençoe a tua vida, te dê bênçãos aí, te dê graça, não sei o que você necessita, mas tenha certeza que se você entrou nessa live aqui, um propósito Deus tem na tua vida. Seja bem-vindo, acompanhe aí. Não deixe de ver uma mensagem de boa noite, uma mensagem aí, uma oração, uma reflexão. Eu tenho certeza que quando você abrir o coração para Deus, para Jesus, você vai receber algo grandioso da parte do Senhor, porque Ele tem prazer em abençoar. Uma boa noite, na paz.